Olá, bem-vindas a mais um vídeo desse canal chamado Um Curador, Uma Hora, ou Uma Curadora, Uma Hora. Caso seja o primeiro vídeo que esteja vendo aqui nesse canal, só para explicar um pouco, esse canal reúne uma série de entrevistas com curadoras e curadores de várias regiões do Brasil, de várias práticas curatoriais, de vários interesses no campo da curadoria e de várias gerações também. Então, hoje, temos aqui uma presença muito ilustre do outro lado da câmera. Eu queria pedir, mantendo nossas tradições aqui, para ele se apresentar para a gente, enfim, para a gente poder começar. Então, gente, meu nome é Denilson Santana, Denilson Conceição Santana, sou natural do Cruz das Almas, no Recôncavo Baiano. E eu nasci entre engenhos antigos aqui, né? Minha infância foi toda cercada de casarões velhos, em ruínas, em estradas pré-coloniais. E daqui eu tive meus primeiros contatos assim, com curiosidade, né? Buscar minhas referências com os mais antigos e tal. E aí fui construindo minha carreira. Ótimo. Denilson, obrigado pelo tempo, interesse, pela participação aqui. Queria começar do começo e te perguntar um pouco como é que se deu esse seu interesse no campo das artes visuais? Assim, como é que você começou a se interessar pela visualidade, pela imagem, enfim, como é que foi o começo? Uhum. Não vou nem falar da sua prática como artista, mas do seu interesse pela arte mesmo, digamos assim. Tá. Quando infância, assim, minha família foi para Santo Amaro, né? Meus irmãos são todos santamarenses, que é uma cidade também pertinho aqui de Almas, no Recôncavo Baiano. E de lá, minha mãe queria que eu fosse padre, né? Meu pai é político. Aí me botaram no Convento dos Humildes, que hoje é o Museu de Arte Sacra do Recôncavo, e tem peças lindas do século XVIII. E de lá, é, eu vendo aquelas imagens sacras, assim, né, aqueles anjos barrocos, tal, e aí me despertou mais alguma coisa assim sobre objetos antigos, sobre a referência e sobre todo dia que aparecia uma pessoa nova na porta da cidade, eu ficava perguntava à minha mãe, apareceu mais gente nova na cidade, tá vindo, esse pessoal tá vindo de onde, né? Aí a curiosidade, né, me atiçou assim, a pesquisar essas coisas. Mais tarde, né, eu fui estudar no colégio, um colégio público aqui, tradicional em Santo Amaro, que é o Teodoro Sampaio, onde já passou muita gente boa, assim, Caetano estudou lá, Betânia, o Emanuel Araújo também estudou lá. É uma escola assim que tem grandes pessoas que formaram lá, pessoas ilustres, assim, e os mais antigos também sempre passou por essa escola. E de lá eu notei que não tinha um centro acadêmico, né? E eu cheguei, juntei com alguns amigos e montei um centro acadêmico para fazer um festival. Acho que foi a minha primeira curadoria. Era um festival chamado Vivarte, que a gente uniu poetas, escritores, músicos, artistas plásticos, pessoal de dança, pessoal do teatro, e fez um grande festival assim, que não tinha vínculo nem apoio da prefeitura, nem dos próprios professores da escola. E foi em 1995 isso, e acabou reverberando na cidade inteira. Na época que não tinha teatro, as praças eram muito fechadas, e nesse tempo, essa coisa do faça você mesmo, né? Eu sou de uma época aqui, de uma turma de amigos que botava a mão na massa mesmo, as coisas fazer funcionar na cidade, porque sentia muita falta assim, do circuito cultural. E daí, dessa coisa do Vivarte, né, foi que deu a coisa de buscar uma nova maneira, né, de estar na cidade e fazer com que isso se perpetuasse além do campo educativo e tal. E mais para se formar novas amizades, interesses, assim, e fazer circular, né, as coisas no recôncavo. Aí, em 96, eu montei uma banda de rock experimental chamada Contracultura, aqui em Santo Amaro. A gente abria o show do Caetano, abria show conheci muita gente também nessa época, o Arnaldo Antunes e tal. E daí, foi na época que a indústria carnavalesca começou a tomar conta, assim, sabe, do cenário, começou a dar as ordens, né? Toda a verba do governo da Bahia foi direcionada para isso, para a indústria do axé music,
e acabou outras áreas foi engolida nesse período. Então, eu já ciente disso, né? Eu falei, caraca, velho, esses caras não vão dar apoio de nada, não adianta bater na porta de pedir a ninguém, na época ele não tinha edital, né? Os salões de era artes, salão de artes plásticas da Bahia, né? Depois acabou virando salão de artes visuais, mais adiante. E eu sempre fui assim, sabe, de correr atrás das coisas, nem fazer acontecer, porque assim, eu sou nascido e como um ser humano tem que buscar as coisas para mim, para quem está, meus amigos, enfim. Aí nessa época eu fui fazer um curso de licenciatura em Feira de Santana, na Universidade Estadual de Feira de Santana. Tá. Aí chegando em Feira de Santana, a mesma coisa, falta de circuito cultural, né? As poucas coisas que acontecia, tem a galeria lá do Assis Chateaubriand, acho que isso, tem um museu de arte contemporânea lá também bom, tem uma coleção inglesa lá também muito boa também, que eu acabei fazendo alguns trabalhos relacionados a ele. E lá foi na época também, isso já foi em 1999, na virada, né, em 2000, quando a Universidade de Feira fez em Santo Amaro um campus avançado e lá construiu a Galeria de Arte Caetano Veloso. Tá. Depois foi a minha primeira individual, eu fiz nessa galeria no ano de 2000. Foi quando eu realmente falei, vou investir em artes visuais e meu caminho é esse e bola para frente. Uhum. Agora, então me responde uma coisa. Já tá tudo bem. Você falou dessa sua relação com a visualidade, falou da banda, falou disso tudo, falou dessa relação também de Santo Amaro e de Feira de Santana também. Agora me conta uma coisa. Como é que foi esse seu processo de graduação em História, né? Você graduado. Então, porque se eu entendi, paralelamente você foi se graduar em História e você foi começar a fazer exposições como artista visual. Então, eu queria que você falasse assim um pouco de qual que é a importância da história para você, que acho que depois a gente vai tocar nesse assunto, e como que é o seu trabalho como artista visual, né? Porque se a sua primeira exposição foi em 2000, são 20 anos de trabalho de lá para cá, né? Sim, profissionalmente. Porque antes eu fazia pequenas exposições, espaços pequenos, assim, sabe? Alguns clubes. E nessa época eu fui estudar História em Feira, mas eu passei na UFBA em artes plásticas, mas eu resolvi ir para Feira de Santana fazer História, porque eu tinha muito interesse em pesquisar sobre o engenho do Conde, que foi o maior engenho pós-colonial do Brasil, assim, sabe? Em tamanho de moenda, escravatura, área plantada de açúcar, importação de escravos, tinha um navio direto da África, de Portugal, para ancorar na Baía de Todos os Santos, em Santo Amaro. E a minha pesquisa foi a partir disso, né? E de lá, era um curso de 4 anos, eu fiz em 11 anos, porque achava os professores muito ruins. Aí eu ia na biblioteca para pegar uns livros de história para estudar disciplina e pegava 2 de poesia e um da disciplina, sempre assim. Aí eu acabei ficando muito tempo lá e sempre na área da pesquisa em artes visuais, em arte contemporânea, porque em 2004 eu ganhei um prêmio, o primeiro lugar do artista plástico universitário entre as universidades baianas. E chamou a atenção também o Juraci Dória, também, que é um professor, também um cara que acho que está na Bienal agora, aí de São Paulo. Ele me convidou para fazer umas pinturas, fazer parte de uma coleção de arte contemporânea dele. E já acabou chamando a atenção, né? Porque tinha um espaço também abandonado na universidade, que eu, com alguns outros amigos de outros cursos, juntamos e fizemos o espaço literário de Senzala, onde a gente, à tarde, eu levava as tintas para pintar, para dar curso livre assim, para a população. E foi quando o Museu de Arte Contemporânea também abriu as portas para fazer uma exposição lá no Feira de Santana. Aí eu tinha a oportunidade de viajar muito, né, pelo sertão, como pesquisador, através da universidade. Eu comecei a viajar pelas cidades assim, do interior, de Pernambuco, de Maceió, de Sergipe, interior da Bahia, para fazer alguns trabalhos. Em 2003, eu dentro da universidade, foi na época que surgiu o CUCA da UNE, o Centro Universitário de Cultura e Arte, sabe?
Uhum. E aí eu fui convidado para fazer uma exposição e falar um pouco, né? Foi a terceira Bienal da ONU, foi em Recife, 2003. E lá gerou uma certa assim, um certo afeto, né, com o lugar, com as pessoas, porque eu tive uma série de diálogos assim que geram muito debate, muita coisa. Depois com o Paulo Brusque, gerou algumas réplicas, tréplicas, e o pessoal sempre aclamando, fazendo aquela agonia. E foi dali que, acho que de alguma forma, o pessoal começou a dar uma olhada mais sério para mim. Uhum, uhum, uhum. Mas me conta assim, Denilson, e o seu trabalho, assim, te interessa como artista visual, com quais linguagens você trabalha, como é que é o seu Sim, processo criativo como artista? sim. Eu não meço a respeito das técnicas, eu procuro aglomerar todas ali, assim, para de uma forma fazer a sua representatividade. Geralmente é, pintura, fotografia, alguns registros de performance e fotografia pinhole, não sei, algumas coisas assim me interessam, porque a parte de visualidades tem que ser muito assim determinada, assim, tem um trabalho muito relacionado ao humanismo, às coisas da natureza, sabe? A percepção que o outro tem, a coisa da interatividade, a pesquisa com tecnologia e a leitura, né? A leitura acho que é muito importante, sim, sempre. Uhum, uhum. Agora, Denilson, tem uma coisa interessante na sua trajetória que me chamou muita atenção, que até, enfim, me assustou até, eu fiquei bem impressionado, que você tem, claro, você está contando aí, você começou pensando vários eventos culturais, começou como artista visual, fez essa graduação longuíssima em História, e aí me chama a atenção isso da sua produção de livros, né? Então me parece assim, mais que Sim. tenha demorado todo esse tempo para terminar a graduação em História, me parece que o lugar da escrita é uma coisa que é muito importante para você. Então, queria que você falasse assim, antes de a gente falar de alguns projetos curatoriais seus, queria que a gente falasse assim sobre essa editora que você criou, a Faz de Conta. Uhum. Queria que você falasse primeiro dos livros que você fez de história, né? Porque você fez esse livro Rainha do Recôncavo em 2003, depois você fez um Sim. livro sobre Cruz das Almas, que eu anotei aqui, acho que foi 2012, e depois você fez um É, livro sobre Santo Amaro em 2016. Eu queria que você falasse assim, de onde que veio esse, não sei, esse interesse de editar os próprios livros e de escrever, sim. porque me parece que você tem uma coisa que é uma grande independência, né? Você sai fazendo, né? Eu acho isso muito admirável. Sim. Sim. Veja bem, Rafael, a região do Recôncavo é muito carente de informação, apesar de ser, acho que, o centro da nação, assim, em termos de cultura, porque a gente tem essa referência do engenho mesmo, né? Alguns pesquisadores, principalmente historiadores, né, de fora, tem muito material assim que foi levado para Arquivo do Tombo, em Lisboa, e acabou não voltando. E eu sentia muita falta assim, de informação, porque são muitos casarões antigos, muitos engenhos antigos, né, onde a civilização do Recôncavo e da Bahia foi toda construída, possivelmente no Brasil, né, e acabou sendo esquecido. E eu fui buscar essas informações, fazer essa pesquisa toda, porque não tem e não tinha maiores registros assim presentes, né, no centro nas bibliotecas. E meu trabalho foi basicamente centrado no Engenho do Conde primeiro. Aí foi tanto que quando eu saí da universidade, eu tinha um livrão grande do Engenho do Conde, que depois eu transformei num livreto, que é esse livreto que é distribuído hoje, que é vendido hoje, assim, sabe? E que as pessoas baixam na internet e tal. Nesse livreto, eu usei uma linguagem mais clara, assim, mais simples para o pessoal de segundo grau, principalmente, para novos estudantes do Recôncavo, para saber de sua história, né? E saber até o próprio campo das visualidades, né? Para saber se compreender de onde vem a nossa herança cultural, de onde vêm as raízes.
e não tinha editora. Primeiro, a editora da Universidade de Feira de Santana, o reitor viu o livreto e me deu 200 cópias quando eu saí da universidade. Aí eu saí vendendo, eu fui até Brasília, vendendo em centro de cultura, na rodoviária, trocava por passagem, trocava por lanche, fui na UNB, vendi na UNB, vendi na biblioteca, deixei, e cada lugar que eu ia deixava na biblioteca alguns exemplares. Aí voltei para a Bahia, voltei com alguma grana assim, dos vendidos, e fiz mais 200. Aí vendi tudo em 6 meses, eu acho. Depois teve uma festa da purificação e eu fiz mais 200 cópias. Isso aí acabou numa semana. Aí foi na época que, em 2014, quando eu passei no concurso para trabalhar no Teatro Dona Canoa, que também era uma pessoa também que eu conhecia desde criança, né, que me chamava de mãe. Aliás, todo mundo aqui no Recôncavo, todo mundo chama todo mundo de mãe, de pai. Mas foi quem me alertou para isso também, que não tinha um livro assim sobre a história da arquitetura e do urbanismo, né? E feito no Recôncavo das heranças portuguesas, tal, e da herança africana também, da matança dos índios que foram dizimados aqui para a construção de engenhos de açúcar. E eu comecei a fazer uma pesquisa muito profunda, assim, sabe, nas raízes, né? Buscando material de historiográfico, de fotografias, e fiz um livreto também. O Dom Pedro, que teve aqui no Recôncavo também, foi um dos primeiros fotógrafos, né, brasileiros. Ele tem uma coleção linda, mas acho que está aí no Rio de Janeiro, e que eu não tinha acesso a isso, mas tinha muita foto antiga aqui de século XIX, XX, e foi aproveitado. Aí eu fiz o livreto também e não tinha uma editora. Aí a solução foi inventar uma editora, né? Aí eu tinha pouca mãe assim, não tinha nem computador, nada. Eu ia fazendo a coleção em mão e tal. E depois eu consegui um computador na biblioteca municipal e ia todo dia à tarde lá, levava no caderno e comecei a escrever. E foi um livro também muito, assim, muito... Foi bastante aceito, assim, sabe? Porque era uma falta que tinha no Recôncavo, na cidade, até para a história da fotografia também. É um livro, eu acho que muito valoroso, assim, modéstia à parte. Aí inventei a editora Faz de Conta, que é a editora que cuidava de tudo isso. Paralelo a isso, eu ia fazendo exposições, né? Foi na época que o Salão de Artes Plásticas, como eu falei, virou Salão de Artes Visuais, e eu era chamado para fazer algumas exposições aí, nesses salões que aconteciam nas cidades da Bahia, né? As maiores cidades, era Conquista, Alagoinhas, Feira de Santana, Jequié, Juazeiro, cidades maiores, assim, na Chapada Diamantina também. Aí depois fui a Brasília, depois participei de uma residência artística também, fiquei uma semana pintando e sempre com os livrinhos, sempre que podia imprimia livrinho, né? Aí tem outro livro que você falou de Cruz das Almas, foi mais tarde também, minha relação com história e historiografia, né, fotografia, veio disso aí. Cruz das Almas também é uma cidade mais moderna, assim, tem 150 anos, e faltava também um material que fizesse esse registro. Mas, em vez de fazer a partir das fotos, eu resolvi pintar as fotos, né? Ampliava as fotografias antigas e fiz um registro da cidade também, que é Cruz das Almas, uma cidade pictográfica de século XIX e XX. Uhum. E tudo em cima da editora Faz de Conta, né? Porque eu acho muito assim, trabalhoso, né? Procurar editora. É isso que eu estou falando, né, Rafael. As cidades, de acordo com o seu desenvolvimento, ele tem acesso, né, e facilidade para essas coisas. Tem gente que trabalha mais dentro de edição, sabe, de escrito, de revisão. E aqui não tem, aqui alguns amigos, pessoas, tem um professor que faz a revisão para mim às vezes, mas aí eu tenho que editar isso tudo de novo, tenho que digitar, sabe? Tem que ir para a gráfica, tem que conversar com os donos de gráfica para poder baixar preço, sabe? Tem que buscar apoio, que quase sempre não vem.
Então é uma coisa assim, batalhadora, mas é divertido, eu gosto de fazer. Claro. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Você não só escreve os livros, escreveu esses livros, mas você também cuidou de todo o processo, por exemplo, de design do livro, e aí depois teve essa opção que você tem cópias impressas, mas você também disponibiliza online para qualquer pessoa baixar, é isso? Sim, porque a informação, acho que todo mundo precisa de informação para melhorar até a vida de quem escreveu isso. Eu acho que o livro físico paga somente o do tempo, né, de feição. Não sei, eu não sei. Às vezes, em Santo Amaro, uma vez, eu queria falar uma coisa, é a questão de dar valor às coisas também. Uhum. Depois que eu saí do trabalho à noite, eu fazia um circuito assim dos barzinhos, sabe? Que dá muito turista em Santa Amaro. Santa Amaro, Cachoeira, no Recôncavo, também são férias essas cidades. Aí eu saía vendendo os livrinhos. O livrinho custava R$ 10, um livreto. O pessoal da cidade chorava para dar 5. Turista via, falava, meu amigo, esse livro é história, não sei o quê. Dava 50, cara. Pagava 5, 6 vezes mais. É a questão da informação também, sabe? E quanto mais informação a gente der para as pessoas, para saber do valor, de onde está pisando, o chão, suas referências, a história da família e tal, eu acho que ajuda até, me ajuda mais para poder, a pesquisa, ela se aprofunda de alguma forma, sabe? É o que eu vou falar mais tarde no lance da Bienal, sabe? Uhum. De ela ser assim, livre, né? De ela ter essa liberdade de tudo. Antes de falar das curadorias, eu ia te perguntar dos outros livros que você organizou que são sobre arte, Ah, né? tá. Porque isso me chamou muito a atenção. Tem esse livro chamado Sobre Arte, de 2009. Tem Ah, esse Arte sim. Contemporânea no século XXI, o primeiro decênio, Sim, se não me engano. sim. Tem esse outro que é Curadoria e Docência no Ensino Superior, de 2018. Então, eu queria te perguntar assim, de onde veio essa ideia também de não ficar preso a escrever Uhum. sobre o seu local, né, que é a Sim, região, sim, e escrever sim, sobre arte de forma ampla? Eu falo isso por quê? Porque sim. esse livro, Arte Contemporânea no Século XXI, de 2010, tem a coisa que é muito bacana, que você não fala de nenhuma forma só de artistas do Recôncavo, só de pessoas da Bahia, ou mesmo só pessoas do Não. Nordeste. Vai pegando pessoas assim de todos os lados. Então eu queria entender por que Aham, essas três publicações e como é que você aham. foi selecionar os artistas para esse livro sobre arte contemporânea no século XXI. Então, esse arte contemporâneo, século XXI, foi das minhas viagens, das minhas exposições. Eu comecei a trocar arte, a comprar, a ganhar de amigos, sabe? E quando eu me vi em 2000, 2010, 2008, por aí, eu tinha uma coleção grande em casa, de pintura, de fotografia, de muita coisa. Aí eu falei, caraca, isso dá um livro, cara, sobre a história do nosso momento, assim, sabe? Fazer um livreto, porque a gente tem história do Renascimento, tem história do Barroco, história do Tatatá, mas não tem do contemporâneo agora, né? Desse presente próximo. Então eu peguei essas obras e montei uma exposição, né? Tipo uma exposição aqui na galeria do Galeno da Avelira, em Cruz das Almas, na Casa de Cultura, e chamou a atenção. E eu não tinha como imprimir ele. Depois que eu consegui uma grana e fiz a impressão dos livretos, e aí sim ele saiu comigo. Mas é um livro eu acho bom também, e ele tem uma informações assim boas, porque justamente isso pega artistas portugueses, né? E brasileiros, né? Tem a Alexandre de Pinho também que participou de uma exposição, uma outra exposição minha, que foi entre Fábio e Ludens. E foi isso, foi parte desse processo, sabe? E muitas obras vieram de projetos curatoriais, sabe? Outro livro sobre arte, né? História, filosofia e procedimentos artísticos. Esse livro também foi escrito durante o período que eu estava na universidade e que eu pesquisava muito, era ligado ao núcleo de estudos da contemporaneidade.
no departamento de filosofia e ciências humanas. Lá ele não ganhava nada também, sabe? Mas eu tinha um computador que me ajudava a fazer os trabalhos de pesquisa e deixar arquivado tudo isso, sabe? Eu tinha acesso ao livro lá no departamento. E daí eu comecei a escrever sobre arte contemporânea e essa relação com a história e as exposições, né? E as obras de arte que chegavam até mim e o que era de retorno, assim, com as minhas exposições fora da Bahia, né? Que já estava começando a ficar muito forte, já estava começando a viajar muito. E eu retornava com esse volume de material que eu começava a transformar em escrito de filosofia, de história da arte. E assim se deu, né? Quando foi em 2000, acho que 2006, né? Eu inventei um blog. O outro livro, fala do outro livro, né? Foi. Qual foi o outro livro que você falou aí? O Curadoria e Docência no Ensino Superior. Curadoria. O Docência no Ensino Superior já é mais novo. Foi um trabalho de pesquisa assim, para conclusão de curso. Aí eu fiz um trabalho assim de coletar informação sobre a história da curadoria presente. É um livro mais didático, né? Uhum. Para docentes também, né? Essa curiosidade, Rafael, eu havia sido selecionado para o Salão de Artes Visuais da Bahia, o primeiro Salão de Artes Visuais da Bahia, que eu passei com um projeto fui indicado com um projeto de curadoria que chamava Intuito. E daí que essa coisa da curadoria começou a ficar mais presente em mim, porque eu senti a necessidade de até fazer circular mais. Sabe? Mas quando foi isso? Que ano foi isso? Foi em 2007. 2007. Mas nesse mesmo período, 2006, 2014, eu inventei um blog que era tipo um jornal, um periódico, né, virtual, chamado Arte Recôncavo. Ele fazia a cobertura de eventos na região, das 32 cidades do Recôncavo Baiano. E durou esse tempo, sabe? E aí, sim, nessa época não existia a Universidade Federal do Recôncavo Baiano, que hoje tem os cursos de artes visuais, de cinema, essas coisas. Não existia. E o blog ajudou muito na difusão de artistas, sabe? De eventos, de exposições na região do Recôncavo. Durou pouco tempo, durou esse tempo todo, 2006, 2014. Acho que durou até muito tempo, viu? Porque era financiado só com vontade própria, assim, sabe? Uhum. E às vezes um amigo me chamava, vai ter exposição, Denilson, aqui em Santo Antônio, vamos para lá, vai ter em Amargosa, em Camamu, vai ter na Morro de São Paulo, vamos para lá, vamos, cara. Vamos. Aí saía cedo, fazia cobertura, fazia algumas fotos mesmo, né? Porque o celular também era muito difícil, também era no começo, não é como as coisas são, demora a chegar de alguma forma, mas a gente luta com o que tem. E acabou dando super certo, cara, porque depois desse material foi e está sendo usado hoje até para a universidade também, sem material de pesquisa. Agora, tira uma dúvida, Denilson. Conta Sim. um pouco, então, sobre esse seu início do interesse por pensar curadoria, né, e fazer curadoria. Eu sou na curadoria de 2007, né? Então, assim, você está contando aí sobre esse processo entre... Claro, você estava na universidade, estava escrevendo, começando a fazer a faz de conta, tem seus livros de poesia também, que a gente não falou aqui, mas também tem uma produção como poeta, tem vários livros, na verdade. Ou seja, a escrita para você é uma coisa recorrente, né? Não à toa tinha esse blog também, é escrita, é fotografia, é isso que chama atenção, é um pouco de tudo, né? Então, em que momento, em que situação você pensou assim, não, eu acho que eu quero organizar uma exposição, eu quero começar a fazer curadoria? Então, foi quando justamente o Salão de Artes Visuais me deu essa indicação, né, com essa exposição. Aí eu não parei. Em 2007, no Dia da Internacional das Mulheres, eu montei uma exposição também chamada Dedo de Moça, era Mulheres na Arte Contemporânea. Eu montei na galeria aqui em Cruz das Almas, galeria do Galeno da Velírio, que é o nome de um poeta, e tinha artistas de Portugal, de 8 estados do Brasil, do Rio, do Rio Grande do Sul, Bahia, Pernambuco,
Tem muita gente boa nessa exposição, cara. Tem muita gente boa. Assim, para falar, eu tô assistindo material aqui, mas é um catálogo bonito de se ver, do Dedo de Moça. Depois, em 2008, eu montei a casa, que era artistas portugueses e brasileiros. Aí a gente tinha Suzana Bravo, tinha Alexandra de Pinho. Aí montei na Universidade de Feira. Uhum. Depois, em 2009, eu montei um projeto também que, assim, que era totalmente de vontade de fazer, né? Era uma exposição semanais que eu fiz. Chamava Artitude. Aí eu fui eu fui na UFRJ, na UDESC, em Florianópolis, e na FAP de Goiás. Sabe, durante um mês, assim, eu fiz esse circuito, assim, sabe? Uma semana em cada lugar. Foi divertido isso, cara, porque eu fui conhecendo as pessoas e os artistas me hospedavam, acabava ficando uma semana e querendo ficar mais, mas não dava, porque já estava marcado na, na faculdade adiante, aí tinha que sair correndo para pegar ônibus, é um negócio, sabe? Negócio de fazer de vontade mesmo, de conhecer gente e fazer circular as ideias. Uhum. Aí depois, em 2010, aqui em Cruz das Almas, na UFRB, já instalada como uma universidade do Recôncavo Federal, assim, com cursos de artes e tal. Aí eu montei uma exposição chamada Entre Fábia e Ludens. E aí já tinha mais tecnologia, já tinha vídeo, já tinha coisas assim como stencil, fotografias assim maiores, sabe, pinturas grandes. Aí já a coisa começou a ficar séria. Aí, aí eu já vi que não tinha mais volta, cara. Não tinha mais volta. Aí depois teve o Cruz das Almas, que eu falei, não foi? O projeto Cruz das Almas na minha cidade, que era o pictográfico da cidade. Aí foi nesse período que eu comecei a. Foi quando eu fui para Santo Amaro. Eu tive essa ideia de montar a Bienal do Sertão. Uhum. Mas olha só, calma aí, segura aí. Antes de falar da Bienal do Sertão, deixa eu fazer uma pergunta. Queria te perguntar sobre todos esses projetos que você falou, desde 2007, Salão Nacional, até esse último, em 2010, antes da Bienal do Sertão, enfim, 2010, 2011, antes da Bienal do Sertão começar a existir. Queria só que você contasse um pouco, assim, como é que foi nesse momento o seu processo de concepção das exposições, porque são exposições com temas que me parecem bem diferentes e tem uma outra Bem coisa também que me chama a diferente. atenção, que é o fato de que você tem artistas de vários lugares do Brasil. Então, assim, como é que você pesquisava esses artistas? Você conheceu eles nas suas exposições ou você olhava na internet? Como é que era isso? Conta pra gente. Sim. De tudo um pouco, de tudo um pouco. Alguns eu conheço, outros eu não conheço ainda. Alguns são virtuais e outros são amigos assim de longa data, assim. Eu senti necessidade em cada lugar que eu ia, assim, em fazer tipo um site específico do local, sabe? Eu sou muito ligado assim à herança cultural do lugar e algumas obras sentiam falta de visibilidade, sabe? E daí essa pesquisa, assim, tentar buscar as fontes, ligar com o público, fazer relação com as obras. E eu trabalho em pesquisa sempre tá vendo onde estão as coisas, onde que melhor forma ela pode ser mostrada, qual a reverberação disso, qual a forma de a gente perpetuar, de montar um acervo assim no campo visual, né? A parte teórica também é muito importante também para poder servir de material histórico. E é isso, cara, é isso. Quando eu pensei isso concomitante com os meus livros de poesia também que eu fazia, né? Porque a palavra está muito ligada a isso. E se você pegar os livros de poesia também eles tem temas bastante diversos assim, que vai de história, vai de relações pessoais, vai de canções, sabe? Resumos de música. Eles são assim bastante curiosos também, né? E servem também para poder ampliar esse lance de faça você mesmo, né? Do lance punk, de ser protagonista da sua própria história, tentar buscar afetos escondidos, tentar relacionar com a coisa do futuro, né? Buscar o paisagismo para dentro de si, assim, e tentar explorar isso ao máximo.
Uhum. São muitas questões, assim. Eu tenho para mim que o lance do estudo sempre tem que estar presente, sabe? Independente do local, independente da obra mostrada, independente do artista a ser convocado, independente da conversa que a gente tenha. Vai muito também do espaço, onde acho que o espaço é primordial, assim. O lance da ligação que a gente tem institucional ou fora dele, é a busca por privilégios, né? Sempre fala dos privilégios dos curadores e tal, mas a gente tem que botar a mão na massa, né? Essa semana eu estava assistindo ali uma menina falar, acho que foi a Juliana, botar a mão na massa mesmo, cara, porque é a gente que está ali na frente e, de alguma forma, a gente é muito responsável pelo que deve fazer. Uhum. Agora, por que que essa exposição que você fez na Federal do Recôncavo, você acha que foi ali que você sentiu que a coisa estava ficando séria? Me explica um pouco mais, assim. E qual que era o tema da exposição também? Conta um pouquinho mais. Era entre Fábio e Ludens, porque falava sobre a relação do local, né? Sobre a ludicidade que existe, a história que existe no Recôncavo, né? De ser um local assim exótico, né? E a relação que tem com a história, né? A história de depois do pós-colonial, né? Que existe na cidade, depois que a cidade foi liberta assim dos portugueses, tal, depois da matança dos índios, ter que se formar uma escola nesse local onde foram mortas pessoas, tal. E as obras eram obras grandes, como eu falei, né? Tinha já a mistura de fotografia e vídeo, que eu não mexia muito, não gostava muito de vídeo, né? Eu achava muito um negócio muito doido assim para poder mexer, porque tem o lance prático também, sabe? Se você tem um material bom, e a gente não tinha estrutura, a FEB estava inaugurando, não tinha estrutura de salas, foi feito num local aberto, assim, tipo um container, sabe? E tive que me adaptar a isso, sabe? Tive que até que retirar algumas obras e diminuir por causa do espaço também, né? Então, aí eu tive que fazer as pesquisas na questão da área, na questão do público que ia, que era um público aberto, diverso, de pesquisadores da área de botânica, de ciências naturais. Então, é uma coisa que já comecei a ficar mais profissional, porque eu tinha que pensar para esse público, né? E fazer com que essa coisa criasse raízes, sabe? Tanto para a curiosidade de se buscar novos trabalhos, de fazer novas pesquisas nessa área, tanto para mim quanto para quem ia lá assistir, né? Para as crianças, sabe? Para os estudantes novos, para as pessoas leigas, né? Principalmente que olhavam que nunca tinham visto, não tem acesso a artes visuais, a galeria, não tem acesso a livros, sabe? Bibliotecas são carentes. E eu ficava sempre insistindo, porque acho que o campo das artes é muito amplo para a criatividade, buscar novas experiências, para buscar, enfim, uma infinidade de coisas. Que acho que é o legal de tudo isso. Ótimo, não, maravilha. Aí sim, aí vamos chegar, a gente vai falar aqui Sim, agora um tempo considerável, que é a Bienal do Sertão. Eu queria que você falasse essas experiências antes para a gente ter esse momento sim. e entender como é que foi a concepção. Então, conta para a gente agora como é que foi de onde saiu essa ideia de criar a Bienal do Sertão. Pois bem, rapaz, a Bienal é de 2012. Uhum. A primeira foi em 2013. Só que em 2012 aconteceu uma coisa interessante, que eu fui selecionado para trabalhar como monitor da Bienal de São Paulo, acho que foi a 32ª, né? Aí tudo bem, era para ir em dezembro, coisa assim. Aí no dia de ir, cara, eu procurei a grana no bolso, tinha 50 centavos. Caraca, velho, como é que vai sair de Santa Amaro? Era Feira de Santana que eu estava no dia, Feira de Santana. Como é que eu vou sair daqui para ir para São Paulo com 50 centavos no bolso, cara, para trabalhar na Bienal? E olha que eu já tinha um certo nomezinho assim, né, por causa dos livros, das exposições e tal. Eu podia conseguir se eu batalhasse, mas estava muito em cima também.
Eu falei, porra, meu, não vai dar, cara. Vou ficar devendo os paulistas ao meu Brasilzão. Aí eu falei, porra, em vez de eu ir para Sampa, velho, eu vou inventar um negócio aqui para eles virem visitar a gente, velho, tá ligado? Para eles gastar com a gente em vez de eu gastar com eles. Aí eu falei, pô, vou inventar a Bienal aqui onde eu tô, cara. Onde é que eu tô? Em Feira de Santana, na Porta do Sertão. Porta do Sertão Brasileiro. Aí desse portal eu ampliei essa coisa para poder trazer artistas do mundo inteiro, né? A partir do local onde eu estava, no chão que eu estava pisando. Aí eu falei, pô, eu vou inventar essa Bienal hoje. Não dormi naquela noite. Aí fiquei pensando de madrugada, falei, Bienal Sertão, as visuais, Bienal Sertão, vai dar certo, vai dar certo. Sem grana nenhuma, sem nada, sem apoio de nada de ninguém. Aí eu fiz, no outro dia de manhã cedo, acordei cedo, peguei meus livrinhos, botei embaixo do braço, fui para a universidade, entrei no núcleo de estudos e digitei alguma coisa, algum projeto assim, Bienal Sertão e Artes Visuais, artistas são convocados de toda parte do mundo, do Brasil e tal, escreva a sua obra. Fiz um blog, imprimi 2 xerox com 50 centavos. Teve a exposição nesse dia, no Centro de Cultura, eu dei um para o secretário de Cultura, na época que era um cara lá, que eu não queria falar o nome dele, e dei outro para o prefeito. Aí eles olharam para minha cara assim, viram aquele papel todo mal feito, assim, Bienal Sertão, participe, dê seu apoio, não sei o quê. O cara nem ligou mesmo, cara, ele ficou por isso mesmo. Aí, quando foi uma semana depois, tinha 100 pessoas inscritas no blog, no e-mail. Aí eu falei, meu irmão, vai dar certo, eu vou fazer essa porra. Aí fui Aí, sim, mas para pensar Bienal, eu tinha que fazer um negócio bem feito. Eu não podia fazer uma bobagem, porque fazer uma Bienal no Sertão é uma coisa de responsabilidade desgraçada, bicho. Um negócio, sabe, é um peso muito grande, porque são pessoas lindas, sabe, com trabalhos importantes, bonitos. Tem gente que merece, pô, que merece tudo, velho, sabe? E tem gente que não sai do sertão por dádiva, por amor ao local, sabe? Por fascínio de estar ligado com sua família. Alguns saem, alguns têm sucesso, reconhecidos, sabe? Porque o sul do país, o sudeste, tem essa coisa da divulgação já apropriada, já tem muitas galerias, né? Já está tudo estabelecido. Mas na região do sertão as coisas são carentes de informação. Então eu fui buscar justamente isso, trazer o setor educativo para cá, né? Em vez de fazer uma coisa só de exibição, de mostrar, olha a minha pintura, olha o meu desenho. Não, cara, vamos fazer uma oficina aberta para a comunidade. Vai ser uma troca, eu não tenho grana para te dar. É uma coisa até que no começo, levantou uma coisa assim, pô, a Bienal não tem prêmio, cara? Eu vou me inscrever nesse negócio. Eu falei, pô, velho, você não é artista, cara. Para mim, artista é o cara que está acima tá mais perto de Deus, tá, né? Faz tudo, pô. Dá para fazer tudo, se unir. Segura minha mão, cara. Vamos unir força e dá certo. E então, essas pessoas, cara, aí eu tive que fazer um núcleo contemporâneo disso tudo, né? Que são as obras mais atuais, assim. E junto a isso, eu montei um núcleo histórico, que não era só falar sobre o presente, sobre o que a gente está produzindo agora, mas trazer o interesse pelo valor, sabe? O valor regional, o valor assim, antropológico. Aí eu sempre chamo um museu ligado ao Homem do Sertão, Museu Regional de Artes, Museu de Etnologia, sei lá, de Astrofísica, do que for, sabe? Que contenham peças que falem sobre o viver do homem no sertão brasileiro, né? A partir de suas raízes, suas memórias, né? do local, sobre essa coisa da relação com a terra e até do ser vivente, assim, né? Que está antenado, já está globalizado, já está pensando em coisas muito, muito loucas, assim, até mais do que outros lugares, mas não tem oportunidade. E fazer essa relação de trazer as pessoas para visitar esses lugares, tanto a parte dos museus históricos, quanto a arte contemporânea, né? Que é a coisa mais, assim, mais que queria insisto também, né? Para fazer vibrar e dar potência, né? A própria Bienal. Então, eu montei a primeira em Feira de Santana, que tinha um tema... que tinha um tema... Deixa eu pegar Tem uns catálogos aqui que eu peguei. Os catálogos são lindinhos, cara. São uns caderninhos, sabe? Porque então ele tinha uns temas muito, assim, muito
chamativos, né? Tinha um trabalho de curadoria muito intenso, assim, para poder não fazer besteira, não fazer qualquer coisa. Então, eram 4 eixos curatoriais. Foram 5 lugares de exposição. Tinha a biblioteca, o Centro de Cultura, Amélia Amorim, tinha o Museu do Sertão, ligado à universidade, tinha a própria universidade, que serviu de roda de conversa e tal. Então, foi uma coisa que deu super certo na primeira edição, isso em 2013 já, né? E eu tive a sorte de selecionar as pessoas corretas, assim. Nessa edição, começou essa coisa de trazer duas pessoas de fora do país. Aí eu tive trabalho da Itália, de um menino, não lembro, não vou lembrar os nomes, eu peço perdão meus artistas, mas eu não vou, enfim. Muita cara, gente também, né, Nilson? É muita gente, E eu queria botar todo mundo, imagina, eu queria botar todo mundo na exposição, mas eu falei, não, pô, não dá, o local não dá. Eu vou selecionar, em média, 30 pessoas. 30 dá para fazer uma exposição bacana. E aí eu tive gente que foi lá para fazer performance, sabe? Tem gente que foi montar oficina de arte gratuita. Tem gente que trouxe quadros grandes, pesados. Tem gente que trouxe uma estrutura muito, muito boa, assim, cara. Eu pensava, eu ia lá conversar, eu no ateliê para conversar, vezes mais, e falei, pô, será que vai dar certo? Aí tentava selecionar, falava, vamos. Porque na primeira edição, pô, foi uma coisa, eu já tinha um certo controle, assim, né? Com a questão da montagem também. E eu não tinha gente para poder contratar, pô. Eu tinha que fazer a coisa acontecer. A Bienal tinha que acontecer de alguma forma. Então, eu ia buscar fazer a edição do material, escrever sobre a curadoria, fazer o contato com os centros de cultura, com os museus, ajudar na montagem. A montagem eu sempre boto assim, ó, equipe Bienal Sertão, porque eu monto tipo um comissariado, sabe, com alguns artistas. Falei, ó, cara, eu não tenho pessoal para montar o trabalho. Você topa aí, pô, cara, mas a montagem é que está o segredo, cara. A montagem é que está a alma da Bienal entre os artistas. Acho que a raiz, onde o sangue corre, assim, sabe? Onde a arte contemporânea está ligada mesmo, é na união, na montagem. Sabe? Ali que a conversa roda né? De forma mais assim, uníssona, de forma mais natural. E faz com que as coisas aconteçam de forma tão significativa, assim, tão brilhante, sabe? Uma coisa, eu acho um momento muito, muito lindo, assim, o que acontece. Então, foi um sucesso nesse lugar, sabe? Nesse dia. Aí a TV foi para lá fazer uma reportagem, pronto. Aí no outro dia já tinha escola, já tinha gente para visitar. Aí pronto, foi um mês de sucessão, cara, em Feira de Santana. O termo Bienal, ele tem um peso muito forte nas artes visuais do mundo inteiro. Como é que você convive com esse termo, entendeu? É por causa do tempo de preparo. É o tempo de preparo, sabe? Eu não queria que as coisas acontecessem assim. Eu queria fazer uma exposição que durasse e que fosse nômade, sabe? No sertão brasileiro. E o sertão é tão grande, cara. Vai de Minas até Ceará. É um território muito grande. E tem cidades que não tem nem sequer centro de cultura. Tem cidades que tem bibliotecas péssimas, sabe? A internet está chegando agora, ajuda um pouco, ajuda, mas muita informação também desequilibrada, sem orientação, acaba piorando as coisas. Então, a Bienal acho que cumpre esse papel social também, sabe? E por isso a insistência de continuar ela como Bienal, e não exposição anual ou trienal, ou evento, sei lá o quê, mas e que ela fosse também itinerante, sabe? Que ela pudesse rodar em outras partes do país, assim. Foi o que aconteceu depois, né, que eu vou contar. Mas a ideia é justamente isso, de não parar, né? Depois do sucesso da primeira, eu insisti em fazer, não, a segunda vai ser maior, né? E eu comecei da terceira em diante, comecei a ser cobrado, assim, né? Teve um momento que a terceira não ia sair, porque não tinha verba, não tinha como fazer, meus livrinhos tinham acabado as edições, não tinha como pegar mais verba. Foi na época que eu estava ensinando na cidade aqui em Anguera, estava dando aula de história lá, e a escola fechou, o governo fechou, e eu fiquei sem grana nenhuma, até para poder pagar as passagens, assim, para eu viajar.
Aí eu falei, aí os artistas já estavam todos selecionados, 20, 30 pessoas. Aí, faltando uns 15 dias, eu falei para ele, rapaz, não vai dar para fazer, bicho. Não vai dar, porque eu tô sem grana, eu tô sem apoio. Bicho. Aí falei para ele que não ia dar. Aí eles retornavam para mim, ligavam para mim, Denilson, você tem certeza, cara? Segunda para terceira edição, cara. Vamos fazer, cara. Vamos fazer. Pô. Aí mexeu comigo, eu falei, pô, não posso parar não. Vamos fazer sim. Aí deu super certo. Foi em conquista isso. Mas aí eu já tinha passado por várias coisas, várias etapas de sucesso, assim, né? Que realmente não me fez desistir. Por que você optou por esse formato da inscrição? E aí, outra pergunta dentro disso. Por que quando você criou a Bienal desde o começo, você nunca optou por ser uma Bienal local, entende? Ter artistas do Recôncavo. Desde o começo ela tem um cunho internacional. Então, o que te levou aí? É o lance do intercâmbio e fazer rodar as peças, rodar os artistas, rodar as obras, para ficar mais potente, né? Para criar potência com a Bienal. E não fazer só no local, é porque ia causar ciúmes das outras cidades do sertão. Né? Então, e também a causa, como eu lhe falei, o lance do educativo. Levar arte contemporânea em locais inóspitos, em locais desertos, sabe? Em local que não tem assim, não tem assim, um circuito, né, fechado, assim, aberto, né, de circulação de obras. Não tem sequer universidades, não tem isso, entendeu? Então, o lance da Bienal é fazer essa coisa, sabe? Esse pretexto de socioeducativo também, sabe? E fazer abrir para novos públicos. Junto a isso também, eu chamo alguns artistas que têm mais ligação com a monitoria para poder ajudar também na conversa, né? Quando tem escolas que inscrevem. Agora, nessa última, agora a gente teve muitas escolas, assim, todo dia tinha carro tinha ônibus na porta parado com um monte de criança, foi uma loucura. E a ideia de deixar ela aberta, assim, para inscrição, é para poder saber das novas produções que estão acontecendo. Para mim é fácil chegar e convidar um artista assim, que já tem um certo nome, já tem um know-how grande assim, e convidar, pô, vamos para lá, vamos, até sem grana, mas no lance da conversa eu consigo levar as pessoas, levar algumas obras grandes assim, e se eu buscar aqui e ali apoio e tal, eu até consigo, né? O lance da conversa, acho que eu acabo vencendo um pouquinho. Mas eu optei por saber onde estão os novos artistas. Cadê essa produção que é feita, gente? Tá onde, cara? Pelo amor de Deus. É só os grandes que devem aparecer. Tá certo que a gente tem artistas, você sabe que a gente vive nesse mundo e algumas pessoas têm suas personalidades, têm sua dureza, né? Têm suas levezas. Algumas pessoas são super afim, outras são assim, algumas estrelas, né? E a gente tem que ser maleável, né, para poder chamar as pessoas corretas. Aí você fala, o lance de ela ser aberta, assim, às vezes pode causar um certo ruído, sim, porque você não conhece as pessoas. Mas é que tá, né? É que tá o lance da insistência, né, em fazer a coisa acontecer, acaba vencendo esse tipo de preconceito, né, que existe. Uhum. E quem que faz a seleção dos artistas? Eu faço tudo. É uma doideira. Então vamos para outra pergunta dentro disso, Denilson. Quais são os seus critérios de seleção? Porque tem uma coisa também que eu acho curiosa no Bienal do Sertão, que os artistas são responsáveis, eles mandam, eles se inscrevem, e eles são responsáveis pelo envio das obras, né? Então, quais são os seus critérios de seleção deles? Porque quando eu olhei as publicações, você vai falar sobre isso, as publicações mostram trabalhos muito diferentes, né? Tem pintura, tem vídeo, foto, tem gente do Sudeste, tem gente do Recôncavo, tem gente de fora. É meio que uma loucura, assim. Então, eu queria que você me explicasse como é que você pensa o processo de seleção das obras. Então, ele é feito de acordo com a necessidade de cada local, sabe?
Por exemplo, na primeira edição, eu queria mostrar a potência que tem com o fenômeno global, né? Em cima do local. Então, fui fazer uma pesquisa em cima das obras que tiveram e tem mais aproximação com o tema. Agora, teve uma Bienal que a gente foi fazer na Câmara, em Brasília, que eu selecionei os mais, assim, dos estados ligados ao sertão brasileiro, foi uma coisa mais específica. A do Piauí eu tive que fazer uma cúria direcionada às técnicas de linguagem, sabe? E também relacionada aos estados mais próximos do local, para dar mais potência, o que dá maior força, tanto para quem, né, tanto para o público quanto para as próximas bienais, né, em referência às primeiras. Elas são sempre diversas por causa disso, por causa da pesquisa que eu faço em cima do local primeiro e depois das obras que me são apresentadas. Então, eu não vou pegar qualquer, assim, botar todo mundo de vez, cara. É uma coisa que me pega muito, porque às vezes eu tenho 2 lugares, 3 lugares para botar. Às vezes eu tenho um só, espaço reduzido. Às vezes eu tenho um local que, quando teve o Bienal que, quando chegou em cima da hora, o espaço entrou em reforma. E aí eu tive que reduzir em Conquista, na terceira Bienal. A gente ia fazer no Centro de Cultura local, no Museu Regional, que é um museu também lindo, que tem umas peças históricas lindas, sabe? As porcelanas, uns ferros de passar roupa, um negócio lindo, cara, que tem lá. E ia fazer na Casa Regis Pacheco, que é ligada à Secretaria de Cultura local. Quando chegou perto disso, entrou em reforma local, eu tive que reduzir o número de obras. Então, para mim, foi uma dor muito grande, assim, sabe? Tá certo que o pessoal não estava selecionado ainda, mas eu tive que reduzir, eram 40, tive que ir para 28, eu acho. E aí, para cortar essas pessoas foi muito difícil, porque eu tive que olhar peça por peça. A questão do local também, né? O espaço físico teve que ser reduzido. Então, é uma coisa que é específica para cada edição. Uhum. E é doloroso fazer isso, porque a gente tem muita gente boa. O Brasil tem muita gente boa. E pode não ser perpassado isso nas obras presentes, inscritas. Eu sempre peço um portfólio. Assim, me envia um portfólio, cara, e a tua ideia que tu tem assim, sobre o momento atual, assim, o que tu está fazendo, sabe? Assim, teu conceito de cúria e tal, pode ajudar na Bienal de alguma forma, né? Aí eu pego gente, às vezes tem trabalhos de gente que é nascida no sertão brasileiro e vai morar fora, em outros estados, outros países. Tem gente que é de fora e tem uma pesquisa sobre o sertão brasileiro e suas várias definições, né, indefinições que tem sobre o sertão. E aí eu trago isso para dentro do espaço expositivo. A segunda, Rafael, foi o seguinte, cara, ó, eu havia passado para trabalhar como coordenador do Teatro Dona Canoa, em Santo Amaro, né? Uhum. Aí, nesse período, cara, eu consegui fazer uma coisa na cidade, no Recôncavo, que foi a união entre os artistas, entre as linguagens artísticas. Porque no Recôncavo tem uma coisa do pessoal do samba, de roda, tem o pessoal da capoeira, que não se dá com o pessoal do rock and roll, que não se dá com o pessoal da MPB. Eu consegui fazer uma coisa, assim, unir, né? Unir essa turma toda de artes visuais, o pessoal da dança contemporânea, dos blocos afros, do teatro, né? Do teatro barroco que se faz aqui no Recôncavo. E os artistas, essa parte que não tem visibilidade, nem tem espaço expositivo. Nessa época, teve uma festa aqui em Santo Amaro que eu tive a oportunidade de rever umas pessoas assim, que foram importantes assim, para a Bienal. Assim, o Carlos Brau esteve aqui no teatro, junto com o poeta, o secretário de Cultura, que era o Jorge Portugal, as sambadeiras do Recôncavo, o pessoal do Negro Fugido, o pessoal do Maculelê, do Neto de Popó, e Juca Ferreira, que era acho que era ministro da Cultura, coisa assim. Aí eu falei, caraca, velho, vou falar com esse cara aí. Véio. Aí eles me falaram, vai lá, fala com ele. Eu falei, Juca, eu preciso falar com você. E durante, acho que menos de um minuto, cara, eu falei para ele, Juca vai ter uma Bienal em Petrolina e Juazeiro, a segunda Bienal, que foi uma coisa também muito louca que eu inventei assim de fazer, que eu queria unir
duas cidades, dois estados assim, ao mesmo tempo, de fazer uma Bienal, sabe, paralela, assim, um negócio, sei lá, era uma coisa nova, assim, importante também. Ele falou assim, pô, passe o telefone ali pro meu secretário, depois eu te ligo. Pô, passou uma semana, o cara não ligou, velho. Porra, é essa? O cara me esqueceu mesmo. É melhor eu juntar meu dinheiro no bolso para poder a segunda Bienal ir para frente. Aí ele me ligou, cara. Ele me ligou na outra semana e falou: Denilson, o, o ministro viu o seu projeto, achou importante. Você está precisando de quê? Aí eu falei: meu irmão, eu preciso dos catálogos, porque até então eu não tinha um material historiográfico, sabe? Eu não tinha um material para distribuir nas escolas do sertão brasileiro, principalmente. Aí ele me arranjou uma grana e eu falei: olha, mande esse negócio para a gráfica e vamos imprimir isso tudo. Aí imprimi, em vez de fazer uns catálogos grandes, bonitos, apresentáveis, tal, para deixar guardado nas bibliotecas bonitas, eu falei: vou fazer, em vez de fazer 50 catálogos bonitos, eu vou fazer 500 livretos, porque eu posso distribuir nas escolas todas e ampliar o campo de formação e distribuição tanto das obras como da própria Bienal, sabe? E servir de material educativo. Aí fiz um monte de livreto desse, são catálogos, mas em forma de livreto, sabe? Com todas as informações, mas em material couché, bacana, ficou bacaninha assim. Aí fiz da primeira e da segunda de vez. E aí foi o que deu uma certa visibilidade maior da Bienal e começou a levantar mais olhares, né? Tanto dos estudantes quanto dos novos artistas, porque eu fazia questão, a grana que chegava assim de pessoal que vinha me visitar, eu falava: leva esse livreto, deixa na escola tal, lá no sertão da Paraíba, deixa isso lá em Caicó, sabe? Deixa no Penedo, sei lá onde for, sabe? Leva esse negócio, deixa lá na biblioteca, se tu não gostar, dá para tua, deixa na universidade que tem, no Centro de Cultura, abandona assim na praça, mas leva para essas cidades. E acabou-se que a reverberação disso foi muito positiva, porque na terceira Bienal já deu um monte de gente inscrito, sabe? Quantos? Só pegando os números aqui. Foram 300, chegou a 400 pessoas, eu acho. Uma coisa dessa. Eu não tenho o número agora, não. Para falar a verdade, não tenho não. Mas deu muita gente, mais do que a segunda. Foi crescendo. E muito disso também, acho que do catálogo ajudou muito nisso, sabe? Aí eu montei em Petrolina e Juazeiro. Aí chamei o Museu do Sertão de Petrolina, que é um centro também bonito, tem um material de arqueologia, acho que antropologia tem um material bonito lá, sabe? Tem instrumentos musicais, tem a coisa de Lampião, de Gonzaga, tem um material bonito também de pinturas antigas. E eu chamei para fazer a parte histórica da obra, da mostra. E a parte contemporânea eu fiz em Juazeiro, no Centro de Cultura. Uhum. Aí, nesse período também, a Secretaria de Cultura da Bahia divulgou uma notazinha, sabe? E ajudou também, já começaram a olhar mais sério para a exposição. Paralelo a isso, eu ia escrevendo no livro de poesia. Um ano eu cuidava da Bienal, está sendo assim agora para mim. Um ano eu cuido da Bienal, um ano eu cuido dos meus projetos pessoais, das minhas exposições, do meu livrinho. Eu queria que você falasse assim dos temas delas, né? Que são 4 bienais e são 4 temas também. Queria que você falasse do tema de cada uma delas, como é que você foi pensando esses temas. Queria que você falasse sobre uma outra coisa, que é como que é esse seu diálogo entre as instituições, porque você também tem que convencer as instituições a toparem receber uma exposição de arte contemporânea, né? E conta um pouco assim, como é que é esse processo dos temas das instituições. Pois é, essa coisa do tema, cara, é o lance da pesquisa que eu faço antes. Em cada lugar, eu faço um estudo e depois isso é rebatido com as obras que chegam para mim. Então, eu tenho que fazer um equilíbrio entre o lugar, espaço positivo, as coisas que estão acontecendo no momento interferem muito, para até chegar num tema e chegar numa coisa que seja proveitosa e que possa durar 2 anos, porque na próxima, para não ficar desgastado o tema,
entendeu? Então, na primeira, eu pensei aqui, ó, na primeira tinha os eixos curatoriais, o sertão da arte, o sertão artista, que era notas de sobrevivência e elegância na arte, outros sertões, anomias, digitimias, um ditado e outras inquisições. E tinha algumas exposições paralelas, que era o sertão preservado, que era o acervo do Museu Caso do Sertão, e uma exposição intro na biblioteca da universidade. Junto a isso acontecia filmes, as videoartes, né, vídeo instalação, e as conversas entre os artistas que vêm para a exposição. Uma coisa também, eu quero conseguir uma grana, um apoio para poder fazer, cara, para poder trazer todo mundo, cara, para participar da mostra, sabe? Pagar os artistas para vir. É uma coisa que eu sou muito assim de fazer as coisas acontecerem, e eu sou pouco administrador, assim, sou pouco jurista, né, para poder chegar no Ministério da Cultura. Eu quero a minha parte porque eu sou merecedor, eu sou brasileiro, estou fazendo uma coisa para o desenvolvimento do meu país, tenho um direito e cadê? Entendeu? Mas eu tenho que fazer muitas coisas, então eu tenho que cuidar da parte de amigos, de amizades, de chamar o pessoal, de chegar para eles e falar, vamos, gente, a Bienal vai acontecer aqui, e evitar essas brigas tolas, entendeu? Então, eu prefiro fazer as coisas acontecerem de forma mais amigável, né? Eu vou dizer assim. Aí, na segunda Bienal, em Petrolina, eu pensei, era entre abusos e seduções, a Bienal do Sertão. Porque era já era coisa de perturbar as coisas, de fazer a coisa acontecer. Se você não me der espaço, a Bienal vai acontecer de alguma forma, em algum lugar vai acontecer. Pode acontecer dentro de um bar, dentro de um banheiro, dentro do Rio São Francisco, né? Pode acontecer em qualquer lugar, mas vai acontecer, não adianta me engolir. Aí Não, eu no fui Rio no São centro. Francisco seria incrível, né? Nossa, é uma ótima ideia. A gente pensou nisso, fazer uma coisa na travessia do Rio, tem algumas imagens também, entre Petrolina e Juazeiro. Uau, ia ser Mas é incrível. isso. Aí essa conversa com as instituições, cara, é uma coisa assim, às vezes dá super certo, como foi agora no Museu do Piauí, foi um pessoal muito simpático, assim, sabe? Acolheu muito bem. Alguns lugares a gente tem assim uma certa resistência ainda. Alguns lugares eu conheço, né? As universidades sempre dão apoio, centro de arte, centro de história e filosofia sempre dão apoio. Os museus regionais também, eles gostam, sabe? Gostam porque dão visibilidade para as obras deles, dão acesso à informação do material de acervo que eles têm. E os outros lugares de exposição, geralmente, eu sempre busco o apoio do Estado, assim, sabe? Porque eu sei que, como eu lhe falei, a gente, como cidadão, tem direito a buscar esse espaço, porque é uma coisa assim, voltada para a sociedade, né? De forma gratuita, livre, de forma de fazer as coisas circularem, né? Fazer a informação chegar. Algumas pessoas têm receio, sabe, de arte contemporânea, do que vai ser mostrado. Então, eu sou muito, assim, muito respeitoso do que eu vou mostrar, porque eu não posso, assim, de alguma forma, tem que fazer uma seleção, né? Tem que fazer uma seleção, porque vai criança, vai público leigo, vai especialistas, vai muita gente, assim, finesse, né, que vai ter altas críticas. Então, a gente tem que ser muito equilibrado, né? Tem que ter o pé firme para saber o que vai levar, né? Sabe? E ter essa coisa. Na terceira Bienal, já foi em Vitória da Conquista, que teve esses apoios que eu lhe falei do Museu Regional, que eu acolheu super bem também. A UESB, a Universidade do Sul da Bahia, do Sudoeste da Bahia, perdão. Deu um apoio também muito bacana também, chamou a gente para fazer conversas com a TV também, que deu uma divulgação muito bacana. A Secretaria de Cultura de Conquista também foi super solista, assim. E essas coisas vêm só para somar, né? Então, eu tive um apoio de amigos para poder ficar na cidade durante um tempo. Não deu para ficar a exposição toda, foi a única exposição que eu tive que voltar. Eu deixei a exposição, voltei para trabalhar. Depois eu voltei no final para recolher as obras, fazer a desmontagem. E, geralmente, a metade dos artistas relacionados comparecem, sabe? É uma coisa, acho que muito boa, assim.
se eles não vão na vernissagem, vão depois, durante. O que faz porque são gente de vários lugares. Eu insisto em chamar gente de outros estados para as próprias obras elas criarem maior potência e visibilidade, né? Porque não adiantava chamar só gente do sertão brasileiro, porque ia ficar muito assim centralizado assim para o sertão, né? Sim, Então sim, sim, sim. então a coisa do intercâmbio também é importantíssimo num evento como esse. E com o volume de obras que vem chegando, né? Para a gente poder reduzir eles para caber no espaço e para gerar novos campos de discussão, é uma coisa muito assim, gratificante de fazer, né? Difícil, mas gratificante. A terceira, cara, oh meu Deus, me fugiu a memória, velho. É Unido Me os fugiu a memória. Sertões? Unindo Sertões, foi. Tá, tá. E, a quarta, e qual, me explica um pouco Unido dos Sertões e qual o tema da quarta? Unindo os Sertões, porque eu queria fazer porque foi em Vitória da Conquista, ela estava mais ao sul do sertão, mais ligada a Minas, a Brasília, a um pedaço de Tocantins, a Bahia toda, né? Aí ia crescendo para Rio Grande do Norte, Maceió, Sergipe. Então, foi uma coisa que eu queria fazer a união dos artistas locais primeiro, eu pensado mais local, por causa do Museu Regional também, que tem umas peças bonitas também de pintura lá também, de artistas já afinados, né? E tem grandes pinturas lá bonitas, mas não tem visibilidade. Aí eu fui fazer uma curadoria pensando nisso, em fazer o sertão como palco, né? Como o artista do sertão virar palco para o mundo. Mas disso eu tive como chama, um momento de chamar as pessoas, não deixar de chamar artistas de outros estados. E daí ela acabou chamando a atenção da Câmara da Galeria de Arte da Câmara dos Deputados em Brasília. Aí a gente foi selecionado no edital e foi montar isso em 2018 na Câmara, 18. na Galeria 10, né, da Câmara. E lá eu tive que também reduzir algumas obras por causa do espaço. A galeria, apesar de ser muito bonita, luxuosa, assim, né? Tem ar-condicionado, que não é todo lugar que a gente tem o carpetezinho, tem a publicação muito bacana que eles fazem, tem a equipe de montagem também, que ajudou bastante, sabe? A divulgação também é boa. Mas é isso, mas com essa mostra itinerante em Brasília, fez com que ela criasse, assim, ampliasse o campo de visão, né? Eu acho que ela criou um pouco de novos olhares, assim, né? Em cima da Bienal que estava fazendo. Porque a gente tem o nome Bienal, isso, como você falou, está muito ligado à Bienal de São Paulo, né? Que é a Bienal Mãe, né? Que eu chamo do Brasil. E outras. Recentemente a gente fez uma conversa, uma live entre as Bienais do Brasil também, que foi uma conversa muito bacana, assim, produtiva, porque até então não se tinha feito. Então eu pensei em unir esse pessoal para poder dar novos valores assim para uma exposição que é montada assim com amor, assim, com afeto muito grande assim, e é pensada de forma assim muito incisiva, né? Aí essa exposição na Câmara, que era Unindo Sertões, ela teve um número muito bom de visitantes também. O que peca o que pecou na exposição foi porque a Câmara ela fica num espaço assim muito, como vou dizer, ela tem pouco acesso assim para público infantil, né? Porque em alguns lugares a gente recebe muitas crianças, cara. E eu adoro isso quando vem a garotada, quando vem escola de primeiro, segundo grau, é uma delícia, porque o pessoal fala bonito, tio, o que é isso? Aí chama o menino, me mostra aqui essa pintura é o quê? Isso aqui é um desenho, isso aqui é o quê? Aí é a forma de a gente também mostrar novas técnicas, sabe? Tudo isso relacionado com as poéticas de cada trabalho, porque a gente tem trabalhos lindos, assim, tem que ir atrás daquilo, é uma poética incrível, assim, sabe? Se você for pesquisar assim, os trabalhos da Bienal, tem cada coisa assim, muito bacana assim, a respeito do sertão eu, do sertão território, do sertão geográfico, do sertão, enfim, interiorano, interestelar, sabe? É essa coisa.
E o tema da quarta Bienal foi qual? Da quarta Bienal foi Sertão, Livre Sertão. Essa Bienal foi pensada, ela ia acontecer em 2 espaços. Na Galeria do Mercado Velho, que é um centro de arte contemporânea, uma galeria bastante confortável que tem lá no centro de Teresina. Uhum. E ele recebe residências também de amigo nosso, né? O pessoal que faz um trabalho do Google. E está fazendo um trabalho bacana lá de residência artística também, está trazendo gente de fora também para poder fazer circular as obras. E o Museu do Piauí deu super assim, importância a gente, assim, sabe? Deu um apoio muito bacana. A Secretaria de Cultura do Estado também viu que era bom trabalho, bancou os catálogos da. É isso que eu estou falando. Quando a gente bota as coisas para funcionarem, não liga para o que está acontecendo e busca o trabalho, elas acontecem de forma orgânica e supernatural. Assim. Então, o secretário de Cultura deu apoio assim, na relação das obras. Os outros trabalhos eu consegui que os artistas enviassem, sabe? Eu consegui ficar alguns dias na cidade. Aí eu preferi ficar um mês inteiro, né, acompanhar. Eu tenho que estar lá, né? Tem que estar lá. E foi assim muito muito bom de fazer, porque deu muita criança. Todo dia tinha 2, 3 anos de crianças assim, na porta para poder ver a Bienal. Uhum. E sempre divulgando, né? Pô, leva esse livro para tua cidade, cara. Tem gente do interior de Piauí, de cidades que não tinha que poucas informações, né? Aí dava o livreto para a criança, a menina disse, pô, meu tio, você, para o ano eu estou na Bienal, pô, vou trazer minha pintura para mostrar. Aí eu falei, pô, traga. É uma coisa também para ser pensada, né? Uhum. Para ser pensada para a próxima, porque para trazer mais o público para dentro, porque é o público que faz a coisa acontecer, né? Uhum. Apesar do posicionamento assim filosófico, né, de história que tenha por trás das obras, né, dos artistas, até para sua produção, sua pós-produção, né, os conceitos de pós-cúria, né, o que a gente vai definir, o que a gente vai pensar na próxima Bienal, o que está acontecendo no momento, relação com o passado, com a memória local, a memória das pessoas, tudo isso tá em voga, assim. E tentar, ao máximo, assim, fazer uma seleção mais assim, voltada para trabalhos atuais, né? E que sejam chamativos, de alguma forma, para fazer novos curiosos, né? Novos artistas, a garotada toda, o pessoal que tem, né, que já tem anos de, de trabalhos com as visuais, mas que é escondido, que não é mostrado, não tem visibilidade, entendeu? A gente tem grandes artistas na região do sertão, cara. São grandes. Tem muita gente que não sai, que prefere não sair, como eu falei. Outros não têm oportunidade, outros têm preguiça, outros têm charme de ficar no seu local, não querer sair, de não arredar seu pé. Outros têm uma relação muito forte com a família, com a comunidade, entendeu? Outros preferem cuidar até de sua roça, plantar seu pé de laranja, do que ficar abandonado num mundão, assim, tentando fazer que as coisas sejam visíveis, né? Algumas pessoas são muito assim quietas, tem artistas muito muito grandes que eu conheci, que eles preferem ficar assim, no seu lugar mesmo e não mostrar. Cara. Tem gente que, sabe? É uma coisa também, é uma coisa para ser pesquisada, né? Mas é isso. Então, no momento, só para entender, você tem o apoio dessas cidades onde você propõe a exposição, mas você que banca do seu bolso, da sua prática, a inscrição, a análise, a montagem. Quero dizer assim, você não tem nenhuma espécie de patrocínio direto, né? Não. A princípio não. A princípio não, porque eu gosto de fazer isso. É divertido fazer. Algumas pessoas, alguns artistas se juntam, né? Ficam mais próximos a mim e acabam criando um campo de amor, assim, né? Tá. Aí uns ajudam a fazer a edição, uns mandam fazer resolução de fotos, outros ajudam na montagem, outros ajudam em transporte de obras, né? Sim, você cria uma espécie de comunidade, todo mundo vai fazendo aí o faça você mesmo, né? É um comissariado, né? É uma equipe que eu monto com esses artistas a cada edição.
e acaba criando uma família, né? A cada edição é uma família nova que vai se construindo. Então, nenhum desses eventos, assim, a segunda, terceira e quarta edições, nenhum dele teve dinheiro público, por exemplo, nada disso, zero, zero. Tá, zero. entendi. O catálogo, alguns catálogos que, como eu lhe falei, o ministro conseguiu imprimir uns, a Secretaria de Cultura fez outros, mas é isso, eles são tudo presenteados, são tudo deixados para as escolas e centro de cultura, universidade, primeiro, biblioteca, artistas, pesquisadores, o resto vai tudo para a comunidade mesmo, porque para fazer circular. Sim. Queria te fazer só 3 últimas perguntas antes de a gente mostrar a imagem que você trouxe, maravilhosa. Sim. A primeira pergunta é bem filosófica enfim, mas eu vou jogá-la para você, que é assim, o que é sertão para você? Quando você pensa em sertão, como você definiria sertão? Olha, eu posso responder não, pô. Senão eu vou dar tema para a próxima. Senão eu vou dar pista, pô. Vou dar pista. Mas e a próxima você sabe já onde vai ser? Sertão é o que não pode alcançar, eu acho, né? É o que a gente vai e não e acaba no fundo, né? A próxima, eu tenho 3 ou 4 cidades que estão na disputa. Tá com a votação na internet da cidade de sede, né? Então, tem algumas cidades. Eu não vou falar não, para ser surpresa. Não, mas você pode falar quais estão na votação, pelo menos, ou não? Que estão na votação? É. Eu tenho Caicó, no Rio Grande do Norte, né? Fortaleza, em Ceará, Campina Grande, Paraíba, Penedo, em Alagoas. Mas como é que funciona a votação, Denilson? As pessoas sugerem as cidades ou tem uma lista? Tem lá, qual cidade você acha que a Bienal vai, que merece ser a Bienal? Onde a Bienal pode ser instalada? Né? E as pessoas dão ideia assim, de cidade. Tem Sobral também, tem... Como é o nome? Rapaz, tem um monte de cidade, tem um monte de gente. Claro, são centenas de Salvador, cidades. até fora do sertão brasileiro. Eu quero montar na Áustria, em Porto Alegre, em Anápolis. Quer dizer, Olha, tá fugindo já. Tá Anápolis fugindo. vai ser incrível. Anápolis vai ser incrível. Quem sabe a gente monta uma itinerante lá, né? É assim, a cidade mais votada, eu entro em contato com os principais lugares de evento, assim, seja centro de cultura, a universidade primeiro. Se não tiver universidade, eu pego uma escola de arte. Se não tiver escola de arte, eu vou na Secretaria de Cultura. Depende da cidade. Lugar que não tenha museu de Homem do Sertão, museu regional, museu de cultura, assim, eu pego a cidade mais próxima. Enfim, é fazer a coisa acontecer, né? Sim. Porque agora mesmo eu tô com meus projetos paralelos, mas eu não posso parar um projeto importante desse, sabe? Claro. Não que isso crie ou tenha criado um peso em mim, porque eu faço a coisa por gosto mesmo, porque eu acho que só o campo das artes, da história da arte, é que vai definir um homem melhor assim, para o futuro, né? Em termos das pesquisas que se fazem, das relações que se fazem com a história dos saberes. Enfim, esse tipo de coisa. Assim. Aí a gente faz um levantamento assim, do local, né? Faz uma pesquisa sobre o local, dos espaços, e começa a pensar num tema em cima disso, né? Um tema que seja relevante para as artes plásticas atuais, assim, um tema que seja assim, tipo um documento, né? Do tempo presente e que seja referencial para o homem que vive ali, né? E de como isso vai ser visto posteriormente e de que possa durar, né, até a próxima exposição, para que seja
possíveis de novas averiguações, assim, sabe? Novas possibilidades de se fazer artes visuais, assim, de pensar a produção, a criação, pensar a relação do intercâmbio. No ano passado, o MAN de São Paulo, o Museu de Arte Moderna de São Paulo, organizou Sim, mais uma edição do Panorama da Arte Brasileira. E o tema do Panorama da Arte Brasileira foi sertão. Imagino que você tenha sim, acompanhado isso pela internet. sim, E eu sim. achei muito curioso você contar agora como que a sua ideia da Bienal do Sertão veio da sua impossibilidade de ir à Bienal de São Paulo. Eu É, queria te perguntar assim, como é que você, o que você sente, o que você acha de uma exposição que acontece em São Paulo e tem o ponto de partida como o Sertão, que é onde você vive, onde você atua e onde você também tem um evento que é uma Bienal. Ou seja, não sei se você viu fotos da exposição, mas enfim, o que você acha dessa outra maneira de lidar com a ideia de sertão? sim, é isso que eu ia falar. São novos e antigos respostas que tem ao nome sertão, né? A maneira de pensar o local, tanto assim, no campo da humanidades, né? No campo das artes visuais. A gente tem uma história também de que o sertão não é o sertão, de que isso é coisa de geografia, de geógrafo louco, né? Que isso pode ser ampliado. No campo da literatura, a gente tem muita coisa escrita sobre o sertão, sobre as memórias, sobre os fetiches que tem com esse lugar. Então, achei importante, porque até, de certa forma, fez reverberar isso, né? O nome dentro da própria Bienal. Eu não acompanho muito, não, mas eu vi alguma coisa assim, vi, acho que tinha algumas obras também de baianos também, tinha um pessoal daqui também. Eu achei interessante, porque é buscar novos significados para velhos comportamentos que a gente tem, assim. Em termos de pensar um tema, de pensar um local, né? De pensar um não local, né? Com esse nome. Então, trazer o sertão para São Paulo, achei muito legal, cara. Foi o que a gente pensou desde da primeira edição, assim, né? Falando sobre as anomias, as etnias que tem com o nome, com a questão das obras, né? Com o diálogo. Então, é isso. Eu acompanho um pouco, sim. Uhum. Achei bom porque reverberou. Só que eles têm grana, né? Vocês têm grana para poder fazer qualquer nome, né, velho? A gente não. Mas é isso, cara. É questão de ter muita gente, né? E já ser um campo assim aberto, já estabelecido, como eu falei, né? É Uhum. uma outra cidade, outra cidade. É muitos sertões dentro de São Paulo. Vamos mostrar aqui a imagem que você trouxe, então. Mostra para ver qual foi. Bom, queria que você explicasse um pouquinho por que você escolheu essa imagem e por que ela é importante para você. Então, essa imagem é em frente à Academia de Letras do Recôncavo. É um prédio abandonado que era para ser academia, entendeu? Eu estou aí na frente, tem uma sombra aí que eu estou declamando um poema. É um vídeo map, né? De Roberta de Carvalho. A Roberta é uma artista que faz uns videomaps na Amazônia, tem um festival muito bacana lá também, né? Festival internacional também. E nesse dia encontrei a Roberta lá em Santo Amaro, foi uma coincidência, cara. A gente se encontrou meia hora antes e a gente não sabia que ia para esse evento. E a gente falou, rapaz, vamos se unir, vamos aprontar lá nesse evento da Academia de Letras. Aí eu bolei uma poesia, um poema que falava sobre quando o casario da Academia de Letras desabar, cair. E era projetada essas imagens do casario antigo e novo em cima, enquanto a poesia era declamada. E isso foi uma festa que teve em Santa Amaro, cara, porque esse casario antigo é do século XVIII, XIX. Fica na Praça da Purificação, a praça também antiga também da cidade, onde tem prédios históricos. E foi uma coisa que deu um nome assim, na cidade, sabe? Chamou a atenção de muita gente para poder fazer um resgate cultural da cidade, que é uma coisa que eu não posso fazer. Que é uma coisa que, se eu pudesse, fazia, instalava o Recôncavo todo, cara. Porque a gente tem peças da história do Brasil tudo esquecido aqui, cara. É um negócio inacreditável, sabe? Heranças portugueses antigas, herança
patrimônio histórico cultural todo da construção do Recôncavo, da civilização da Bahia, e como eu falei, da criação do Brasil pós-colonial. Então, as coisas estão se perdendo há muito tempo, sabe? Engenhos de açúcar estão sendo abandonados dentro do mato, a história dos povos africanos esquecidos, os indígenas, são quase muito raro você ter alguma tribo, os tupinambás tinham aqui. Então, essa performance, né? Esse evento que teve com a Roberta em Santo Amaro, foi o que deu um novo despertar assim, para as autoridades locais, né? Apesar de eu ter muitos amigos assim, ligados na política, eu não sou muito ligado, não gosto muito de estar. Eu gosto de fazer as coisas acontecerem, nem buscar acontecer a coisa mesmo, do que estar discutindo lei, perder tempo lá dentro, entendeu? E juntar com os amigos é a melhor coisa de fazer, né? Porque está batalhando muito tempo. É bacana de fazer, sim, quando a coisa acontece, quando entra no lei digital, incentivo, para poder fazer restauro de peças. Aí mesmo nesse prédio aí, ó, a gente tinha muitas obras de pintura também que foi esquecido, de artistas da época da instalação do barroco no Recôncavo, né? E vieram muitos escultores, pintores, desenhistas, talhadores de pedra, de madeira. Então, a Escola Baiana de Pintura, que estava ligada na UFBA, muita gente foi para Santo Amaro, né, para pintar as igrejas históricas. E nas horas vagas eles pintavam quadros em tela, né, das personalidades, dos amores, né, das paixões, das paisagens. E esse material está todo abandonado, tudo de cupim, já não existe mais, muita coisa se perdeu, muita coisa se perdeu. Então, eu queria poder fazer mais, né? Queria poder fazer mais eventos desses, doidos, assim, de última hora, assim, e chamar a atenção das pessoas. A minha briga, Rafael, agora que eu estou em Cruz das Almas, é montar um projeto muito bacana, assim, para 2021, que é o Museu de Arte Contemporânea do Recôncavo, né? Que eu quero já sim, um projeto muito bacana, interessante. O pessoal que vê aí, que está assistindo aí, pode dar seus comentários também. A gente vai fazer um site bacana. Eu montei esse projeto na Câmara de Vereadores aqui da cidade, passou no ano passado, e está em votação na Prefeitura para a gente tomar um espaço que era uma ferrovia federal, para montar um Museu de Arte do Recôncavo. E eu já estou com algumas obras de artistas do Recôncavo baiano, sabe? Principalmente, e do Brasil, do mundo inteiro, assim, para montar um acervo bacana e começar a funcionar o museu, assim, que quem sabe em 2021. Mas é uma coisa que eu estou nesse projeto aqui, em paralelo, por isso que eu estou esse tempo aqui em Cruz das Almas, eu tive que sair de Santo Amaro para vir para aqui, porque a Universidade do Recôncavo, a reitoria está aqui, no município, e eu acho que aqui eu fico mais forte, assim, para poder ajudar meus irmãos, né, a criar esse sonho, né, mas esse sonho, essa loucura. Então, eu tô aqui para batalhar esse museu agora. Denilson, para a gente terminar aqui, vamos para a pergunta surpresa, que é o seguinte: cada sete curadores tem. Cada 7 curadores tem eu mudo a pergunta, né? E aí. Sim. E agora? E agora você não sabe qual é. E aí, você está sendo aqui. Está sendo aqui o curador de número 47 que eu estou entrevistando. Que legal, cara. Olha, eu vou falar com você que esse projeto é muito bacana, pô. Vai fazer girar a roda aí na curadoria, cara. Tem que girar a roda. Muito legal. Muito legal. A pergunta eu quero te perguntar, quero te pedir para você me falar um verbo que você acha que, de certa maneira, seja importante para a sua prática e pensamento como curador. Um verbo? Verbo. Estudar sempre. Estudar. Estudar? Por que estudar? Pesquisar, Um verbo, se eu pudesse falar... Hoje eu não sei, cara. Não olhar. Eu acho que estudar mesmo é sempre buscar pesquisa, sabe? Sempre tá olhando para o seu pé, assim, sabe? Embaixo do pé, onde é que você está pisando, cara? Você tá na Terra mesmo? Você está em que planeta você tá pensando essas coisas? Eu acho que a pesquisa sempre faz parte assim, do projeto.
Ótimo, então tá, estudar, ótimo. É bom que ninguém falou estudar ainda. Então, já falaram de tudo um pouco, então ótimo. Denilson, eu agradeço seu Sim, tempo, disponibilidade e interesse. Foi ótimo conversar contigo, foi ótimo aprender que mais nada, cara. sobre a sua trajetória antes da Bienal do Sertão, sua relação aí com a história, como artista, com essa sua paixão também, né, muito clara, não só pelo Recôncavo, mas também pela ideia de guardar, cuidar, proteger, pensar, criar relações também, mostrar, respeitar o trabalho dos outros. Então, realmente é muito bacana e acho que é muito inspirador tudo que você tem feito com a Bienal do Sertão, porque já são 4 edições, você segue aí fazendo de maneira muito, muito independente. A gente nem falou sobre isso, né, mas a gente estava conversando antes como que você faz, enfim, pensa a montagem, seleciona os artistas, enfim, é um É, processo que é é, colaborativo também, mas que vem muito do seu desejo. Então, é só desejar que a Bienal do Sertão seja longa e outros projetos também, seu lado poeta, seus vários lados, sigam aí na roubar. ativa. É. E, enfim, só para te agradecer e expressar admiração também pela sua trajetória. Pô, cara, que é isso, cara. Eu gosto muito de você, do que você faz. Obrigado, cara. Obrigado mesmo. Maravilha. Então, para quem assistiu até aqui, essa foi uma entrevista com Denilson Santana, que nesse momento mora em Cruz das Almas, na Bahia, no Recôncavo Baiano. Então, caso seja a primeira entrevista que você viu nesse canal, foi o convite de você clicar em outras entrevistas com outros curadores e curadoras. E é isso. Obrigado pela presença virtual e até uma próxima.